O significado do filme Autor Orfeus na leitura 4 minutos publicado em 09.12. 2019 atualizado em 09.12. 2019 O drama histórico de Andrei Konchalovsky, lançado em 2019, leva o amplo título de Sim Pecado. O trabalho conjunto com cineastas italianos mergulha o espectador no Renascimento, contando sobre a vida do grande mestre Michelangelo Buonarroti. O diretor abordou a filmagem em grande escala, de modo que a imagem acabou sendo realmente espetacular e histórica. Sobre o que o filme Sim Pecado, um homem enrugado e maltrapilho repreende a Itália, culpando seus modos selvagens pelos fracassos das pessoas criativas. E nessa forma inestética que o escultor e pintor Michelangelo é apresentado. Nessa época, primeira metade do século XVI, ele estava trabalhando em uma pintura da Capela Sistina. O Papa Júlio II ficou maravilhado com o talentoso artista. Mas a atitude em relação a Buonarroti entre seus admiradores influentes e verdadeiramente medieval, apesar do fato de que o Renascimento. De forma grosseira e cruel, suas habilidades são divididas entre o clã della Rovere, o atual Papa pertence a ele, e os Médici. A morte de Júlio II faz ajustes no trabalho do mestre. Os della Rovere esperam que Michelangelo esculpa o pontífice falecido, e os Médici são tentados por uma soma impressionante para a decoração de sua própria capela. A sede de dinheiro e a autoexpressão criativa levam o pintor a romper o contrato com alguns e seguir com o plano grandioso de outros. Além disso, os Médici dão permissão para a extração ilegal de mármore em Carrara. Cegos por novas oportunidades e vaidade, Buonarroti e seus aprendizes tentam extrair um bloco de mármore branco como a neve, chamado de monstro por seu tamanho impressionante. O excesso de confiança em suas habilidades leva à morte de um aprendiz, que é morto enquanto desce o monstro do cume. Michelangelo, obcecado por ideias e assombrado por visões, medos e pensamentos obsessivos de possível traição e envenenamento. As intrigas e inimizades dos poderosos atingem o mestre. Ele começa a ser perseguido pela família Malaspina, proprietária dos depósitos de mármore de Carrara. Em particular, e acusado de tentar sequestrar o monstro. A humilhação do escultor continua no casamento de seu aluno, no entanto, os insultos de seu rival, que ficou desempregado por culpa de Michelangelo, são cinicamente ignorados, não levados a sério pelo pintor. E uma visão na forma de Dante Alighieri inspira o artista a pensar sobre o significado e o valor de seu caminho criativo. O significado do filme originalmente, sim, deveria se chamar Monster, seja em memória do bloco de mármore, seja para se tornar uma característica das qualidades mentais do personagem principal. O gênio de Michelangelo é visto pelo público como um homem mesquinho, desonesto e mentalmente desleixado. Ele ganancioso, sem princípios, astuto. E claro, isso não corresponde de forma alguma às suas obras espiritualizadas. A era do Renascimento ainda não chegou, a sujeira, ruína e modos grosseiros por toda parte. O Michelangelo de Konchalovsky é um homem simples, um produto da vida cotidiana e das disputas que o cercam. Ao mesmo tempo, Buonarroti é um dom, buscando inconscientemente a beleza e a luz interior, mesmo no feio ambiente medieval. Como convém a um gênio, a graça é encontrada pelo mestre no pincel da mão de uma garota aleatória, a harmonia da natureza em um gatinho minúsculo. A sede pelo belo surge como uma breve alusão ao quadro A Moca com o Arminho de outro grande pintor, Leonardo da Vinci. O significado do filme e do título está na ideia de que todas as criações do mestre carregam a grandeza e a imortalidade sem levar em conta a natureza contraditória do mestre. E embora durante todo o filme o odioso escultor seja interiormente atormentado por sua busca religiosa, o refrão que percorre todo o seu ser e que o lugar de tal pecador e no inferno. Mas nem o diretor nem o espectador acreditam nesse dogma duvidoso. O dom divino não desaparece sob a influência de fraquezas básicas e vícios universais. E no caso da habilidade de Michelangelo, o resultado supera todas as expectativas. E o pecado do caminho percorrido fica para sempre dissolvido nos afrescos da Capela Sistina. Outro subtexto do filme, trazido à tona pelo diretor, e a relação entre os gênios e seus patronos.
A dependência de Michelangelo de seus patronos durante toda a vida não apenas estragou seu sangue, mas também o impediu de realizar plenamente suas ideias criativas. Essas estruturas e convenções parecem novamente justificar o gênio nada perfeito de Buonarroti. O significado do final. Em outra conversa, Dante convence o escultor da importância de sua vida, de sua jornada inacabada. O poeta garante ao artista que ele ainda não criou suas principais obras, que o importante estágio criativo de Michelangelo está logo à frente. As últimas fotos mostram as obras de arte mais famosas de Michelangelo Buonarroti. A majestade vista e de tirar o fôlego. As obras-primas criadas servem como um lembrete mudo de que o vencedor sempre tem razão. Lembrando a parábola do Evangelho sobre os talentos, fica claro que o italiano não enterrou seu principal talento no chão, mas o multiplicou 1000 vezes. Entregando-se sem abandono a toda a humanidade, tanto contemporâneos quanto descendentes, a natureza expressiva do escultor redimiu assim todos os vícios. Estátua de Davi, a fresco, o juízo final, composição Pieta, mais uma vez o pecado e derrotado pela beleza e pela perfeição.